Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar e conversar com vocês algo que nem alguns da minha família sabem que eu já passei por esse momento. Como vocês já viram no título, sim pessoal, eu já tive depressão. E por que eu tô resolvendo abrir meu coração e falar isso pra vocês hoje? Porque eu acredito que aquilo que me fez muito mal no passado, hoje possa ser um portal de bênçãos para vocês e que podem ajudar vocês a superar essa depressão, essa doença. Tudo começou, gente, há praticamente uns 3 anos atrás, quando os meus pais decidiram verdadeiramente se separar, realmente assinar a carta de divórcio. Então, primeiro pra mim foi um choque, porque eu nasci com meus pais, eles estavam sempre juntos, sempre indo na igreja, a gente sempre tinha a família por perto, o pai e a mãe por perto, e de repente foi aquele choque quando eu vi meu pai arrumando as coisas e saindo de casa. Então, quando eu não tive mais isso, eu entrei em estado de choque mesmo. Então, quando eu entrei nesse estado de choque, eu começava a chorar bastante, eu começava a ver que algo estava diferente em mim, eu não estava mais aquela Keila que eu era antes. Eu descobri que eu estava com depressão, claro que teve um diagnóstico e tudo, mas eu comecei a descobrir quando a minha mãe via que eu começava a ficar muito tempo dentro do quarto trancada e a maioria do tempo sozinha, isolada. E naquele momento que eu ficava dentro do quarto, a vontade que eu tinha só era de chorar, chorar, chorar e chorar. Então eu não via mais alegria nas mínimas coisas. Às vezes eu sentia alegria em ver um pôr do sol. Eu sempre fui muito assim. Então quando eu não comecei mais a ver alegria nas coisas, minha mãe começou a perceber que estava tendo alguma mudança. Não conseguia mais ler. Eu estava na época fazendo faculdade e eu não consegui terminar a faculdade, tive que trancar um semestre da faculdade porque eu não estava conseguindo entender mais a matéria, não estava conseguindo desenvolver aquilo que eu sempre, uma vida normal que eu tinha, eu não conseguia mais fazer. O que acontecia constantemente é que, às vezes, quando eu estava sentada no sofá, me vinha uma vontade muito grande de chorar e não era um choro normal, era um choro desesperador, sabe? E o meu coração começava a acelerar e a minha mãe me via naquele desespero e ela começava a me abraçar. Quando a minha mãe me abraçou, eu percebia que quando eu tinha um afeto da minha mãe, aquele desespero, aquela angústia, aquele medo que eu sentia, ele parava. Quando minha mãe começava a fazer carinho em mim, ele começava a parar. E minha mãe chegou a relatar isso pro meu pai, né? Porque eles estavam separados e meu pai não acreditou. Até que um dia meu pai estava em casa e eu comecei a chorar do nada, mas era um choro tão alto que eu tive que parar pro hospital, porque o coração estava muito acelerado. E a doutora, quando ela começou a ver, ela fez todos os exames e falou: você não tem nada, seu coração tá tudo legal, sua pressão tá normal. Aí a doutora começou a conversar comigo. E quando ela começou a conversar comigo, querendo ou não, chegou no assunto dos meus pais. Eu começava a chorar muito e falava que eu não aceitava a separação dos meus pais, porque eu não queria a separação dos meus pais. E aí, ela passou um encaminhamento e falou assim: eu acho que a sua filha tá depressiva, então eu vou fazer um encaminhamento para ela ir pro psicólogo. Então esses sintomas, eles eram muito frequentes em mim. Então eu poderia estar no trabalho, eu passava mal, começava o choro, eu poderia estar em casa, podia estar na igreja. Quantas vezes eu saí na igreja com muita vontade de chorar. No dia que eu fui no médico, eu fui no psicólogo. E eu começava a relatar pra doutora tudo aquilo que eu tava sentindo. E eu ainda fui na esperança, acreditando que eu não estaria com essa doença, com depressão. E quando eu começava a relatar tudo que eu tava sentindo, a doutora falava simplesmente: olha, eu sinto muito te dizer, mas o seu grau de depressão tá um pouco elevado e só as reuniões com o psicólogo não vai adiantar, você vai ter que te caminhar pro psiquiatra, você vai ter que tomar remédio. E aí, quando eu ouvi a médica falando aquilo, gente, eu entrei em desespero. Eu falava: eu não quero depender de remédio pra eu ficar bem. Eu não preciso depender de um remédio pra eu poder me sentir feliz. Eu não quero, eu não aceito isso pra mim. E ela foi e marcou o psiquiatra, eu deixei, porque na época eu tava com plano de saúde. Eu marquei o psiquiatra. Eu cheguei em casa abalada. Eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, minha mãe na época, no dia não pôde ir comigo, fui acompanhada com outra pessoa. E eu cheguei em casa e falei: mãe, eu tô com depressão. E a minha mãe
ficou em prantos, minha mãe ficou desesperada, porque ela, como assim? A menina que trazia tanta alegria pra dentro de casa, que é tão extrovertida, e de repente vê ela em estado de depressão. Então, minha mãe orou comigo. E é esse versículo que eu quero ler agora pra vocês. Eu quero ler pra vocês em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E eu sempre fui uma pessoa que qualquer área da minha vida, eu acredito que pela fé que eu tenho em Deus, eu sempre procurei a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que a gente sempre vai ter respaldo para todas as áreas da nossa vida. Todas. A Bíblia, ela não tá simplesmente aqui como um livro normal. Ela é realmente o manual do cristão, porque um versículo simples, ele pode se aplicar em muitas áreas da vida cristã. Então, eu li esse versículo, tenham alegria, tenham alegria. Mais uma vez eu digo, tenham alegria. E foi quando eu comecei a buscar a minha cura em Deus. Eu falei pro Senhor que eu precisava ser curada e que eu não precisaria de um remédio para ser feliz ou para me sentir melhor, porque Deus é a minha maior satisfação. Deus que iria estar comigo em todos os momentos, se eu me sentiria triste ou qualquer coisa. Então, toda vez que eu me sentia triste com aquele desespero, eu lembrava que Deus tinha uma promessa para minha família. Eu lembrava que Deus ia restituir o casamento dos meus pais. Toda vez que vinha aquele desejo, aquela palpitação muito forte para eu me entregar de novo, para ficar muito abatida, eu falava, não, eu não vou me sentir assim. Eu vou dar a volta por cima, vou sacudir a poeira, vou para dentro do meu quarto, vou buscar o Senhor, vou buscar em Deus a alegria que eu preciso. Porque a minha alegria não tá no casamento dos meus pais. O casamento dos meus pais seria um complemento da minha alegria. A minha alegria está em Deus. Então é isso hoje que eu quero. A mensagem desse vídeo é que eu quero pedir para vocês não deixarem que as circunstâncias abatem vocês, porque o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. A palavra de Deus diz isso para nós. Então, vai vir circunstâncias na vida de vocês que vocês vão olhar para um lado e para o outro, vocês não vão ver saída. Mas a nossa esperança está em confiar, em esperar em Deus. E foi isso que eu apliquei na época que eu tive depressão. Eu não sei quem vai acessar esse vídeo ou se vai ser alguém depressivo, mas eu quero dizer para você que tá com depressão, você que já tá com diagnóstico de depressão, assim como eu fui diagnosticada com depressão, eu era uma menina muito extrovertida, não tinha o porquê me entregar aquilo, porque eu sei que a minha esperança, a minha alegria, ela está em Deus. A minha alegria, ela não está no casamento que não está dando certo. A minha alegria não está no meu emprego do jeito que eu estou esperando. A minha alegria não está numa família perfeita, mas a minha alegria está em Deus. Quando você tem essa mente que a sua alegria está no Senhor, todas as outras coisas começam a se encaixar. Você começa a ter esperança, você começa a ter uma fé de uma forma que você, gente, aonde que eu iria encontrar forças para isso? E é isso que eu quero dizer para você. Você que está com depressão, você que está passando por esse momento tão complicado na sua vida, busque a sua alegria em Deus. É fácil? Não, não é fácil. Eu sei que o que você está passando não é fácil, mas a sua cura depende de você mesmo. Você que está passando por esse momento, eu te peço no nome de Jesus que você possa buscar a sua alegria em Deus. A palavra de Deus diz: tenham alegria. Alegria não é algo dado, é algo que você busca. Você precisa buscar a sua alegria. E a sua alegria, ela está em Deus. E quando você encontrar essa alegria, essa depressão, essa doença, ela vai sair no nome de Jesus. Assim como eu fui curada. Eu fui curada e eu gosto de dizer isso, eu gosto de falar aqui para vocês as experiências que eu já tive. E como eu sempre digo, eu falo que aquilo que eu passei, eu quero que seja bênção para vocês. Eu quero que Deus alcance a vida de vocês e que vocês sejam pessoas transformadas através da palavra de Deus. Então eu quero orar por você nesse momento, você que está passando por dificuldade, você que está passando por um momento de desespero, por um momento de depressão. Eu quero convidar você a entregar o seu coração nesse momento
ao Senhor, porque é o Senhor que tem o melhor para você. Eu quero que você coloque nesse momento a mão no seu coração e na sua mente, porque eu creio que o Senhor Jesus, Ele irá entrar com providência na sua vida. Feche os seus olhos nesse momento que eu quero orar por você. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, Ele vai entrar nesse momento, nessa causa, na sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, eu não sei, Pai, quantas vidas, Senhor, esse vídeo, meu Pai, vai alcançar. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que marca. E eu creio, Senhor, que assim como eu fui curada, Pai, da depressão, assim, Senhor, como eu criei, Senhor, que o Senhor não iria me deixar naquele buraco, Pai, naquela situação. E aonde, Senhor, não tinha mais forças, o Senhor me deu forças aonde eu não tinha mais. O Senhor me deu esperança onde eu não tinha mais esperança. Eu quero orar, Senhor, nesse momento por essa vida, Senhor, que está passando por uma dificuldade, essa vida, Senhor, que está, Pai, nesse momento com depressão, que ela possa, Senhor, encontrar em Ti, a verdadeira alegria, porque o Senhor é a nossa alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que o Senhor possa, Pai, colocar, Pai, no desejo do coração dessa pessoa, o desejo de buscar mais ao Senhor, porque a vontade, Pai, de Te adorar, a vontade, Pai, de Te engrandecer, vem do Senhor, não vem de nós. Então coloca, Senhor, nesse momento, na vida dessa pessoa, Pai, uma transformação, Senhor, em que essa pessoa, Pai, possa ser curada, assim como eu fui curada, Senhor, das minhas tristezas, assim como eu fui curada, Pai, das minhas frustrações, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, entrar, Senhor, nesse casamento, entrar, Pai, nesse relacionamento, entrar, Senhor, na vida dessa jovem, Senhor, que não encontra, Senhor, mais motivos para viver, Senhor, que o Senhor possa entrar com providência, Pai, na vida desse jovem, que muitas vezes, Senhor, sai, Senhor, sem rumo nenhum. Pai, cuida de cada pessoa, Senhor, que assistir esse vídeo, que está buscando a direção do Senhor. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu peço muito a Deus que através desse vídeo você possa ser edificado, que a sua vida possa ser transformada e que você possa ter esperança em Deus, porque é o Senhor, somente o Senhor é que pode fazer tudo aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós pensamos. Seja abençoado no nome de Jesus.